Boas pessoal, hoje venho-vos aqui falar destes relés que aqui tenho para iluminação. Estes, ou grande parte destes, são então relés Zigbee para colocar por trás dos nossos interruptores, os interruptores ditos comuns, sem serem smart, o que depois os irá tornar então smart através destes relés. Aqui a minha questão era, de alguma forma, dar-vos mais informações sobre cada um destes modelos que eu aqui tenho, comparativamente com o Shelly 1, que eu aqui tenho. É ainda e continua a ser, perante todos estes que eu aqui vou mostrar, o mais pequenino de todos e, em termos, portanto, de funcionalidades, também, a meu ver, mesmo em termos, portanto, de corrente suportada, um mais bem conseguido para o seu tamanho. Mas agora, explicando cada uma destas ou destes relés que eu aqui tenho de forma singular, quais são as características e o que é que os torna, portanto, atrativos ou não perante, portanto, cada uma das suas funções, e é isso que eu aqui vou falar um bocadinho de cada um. Ora, começando dos que são maiores para os que são mais pequenininhos, começando então aqui por este, é um relé também Zigbee para colocar no quadro, em calhadine, e não é um disjuntor, isto é só apenas um relé, mas que funciona então na calhadine do quadro elétrico. Este, quando ligado na Pencon B, a única coisa que reporta é o estado on e off, e temos então a possibilidade de fazer a ligação no quadro também com este dispositivo. Depois, indo aqui para este é outro dos que, em termos de tamanho, é também um dos maiores. Ele, entretanto, apareceu, é um relé da LoRaTAP, também Zigbee, e, portanto, também reporta então o estado on e off e faz, neste papel, 10 amperes, o que me, portanto, parece realmente bastante curto, visto, portanto, o tamanho que temos então aqui para o relé. Tudo bem que estas duas pastilhas podem ser partidas, no entanto, continua a ser grande. Depois temos então aqui este também de 10 amperes, também Zigbee. Este sim já reporta também, ou já faz o relatório de consumos através da Pencon B. No entanto, tem uma particularidade bastante interessante, que este tem então um relé seco, digamos assim, um contacto do relé seco. O que é que isto quer dizer? Portanto, podemos atuar a bobina do relé em 220, mas, portanto, do outro lado podemos utilizar outro tipo de tensões. Portanto, as tensões que são usadas na alimentação não passam para o outro lado do relé. Com isto podemos então utilizar este dispositivo, por exemplo, para abrir os portões das garagens, tal e qual como é o caso, portanto, então, do Shelly 1, que também permite essa funcionalidade. Este que eu aqui tenho permite, então, a utilização do contacto seco, o que para mim é uma grande mais-valia. Indo aqui agora depois para uns um bocadinho mais pequenos, e eu vou aqui demonstrar, portanto, não é muita a diferença, mas ainda é alguma, e todo este espaço, portanto, dentro das caixas conta. E temos então aqui este. Este tem a particularidade de suportar então um sistema sem neutro, ao contrário dos outros dois que apresentei, ou dos outros três, portanto todos os outros três precisam de neutro, este já não precisa, e tem a particularidade também de suportar dois canais. Este, quanto a mim, também tem outra vantagem, que é a questão de ser, em vez de um relé, ser um triac. Além de não ouvirmos aquele clique sempre que é atuado o relé, porque é eletrónico, portanto não ouvimos a parte então do relé a ser atracado, porque é feito eletronicamente através de um triac. Ele tem a capacidade aqui descrita de 2 vezes 100 watts. Na questão, se eu não estou em erro, portanto, de ser
sem neutro, quando há outra, digamos, versão com neutro, a capacidade de potência é maior e suporta, portanto, também então um ou dois canais, consoante a versão que a gente escolhe. Neste caso temos então uma versão, digamos assim, sem neutro para 1 e 2 canais, ou 1 e 2 gangues, assim como uma versão com neutro que acho que suporta, portanto, até mais corrente, no caso também com 1 ou 2 canais, 1 ou 2 gangues. No caso então dos da Blitzwolf, temos aqui dois. Eu, por exemplo, utilizei então um de um gangue e outro de outro, a mesma coisa. Eles fazem também a questão de reportar o estado on e off, tal e qual como o anterior, só que aqui temos então as versões, neste caso, a necessitar de neutro. Isto é para um canal e este será para dois. Aqui há uma particularidade, é que quer um quer o outro, se eu não estou em erro, suportam até 10 amperes. Quer um quer o outro, então, a suportar os 10 amperes na questão da iluminação. Depois temos então o Sonoff. Este é o modelo Zigbee, como vocês aqui conseguem ver. Este será então o modelo Zigbee da Sonoff. Este modelo Zigbee da Sonoff tem a particularidade de também ser então possível adicionar à Pencon-B, ou portanto todos estes dispositivos têm essa particularidade e é por isso que estou aqui a falar deles. Suporta também 10 amperes e reporta então o estado on e off. Este já é um bocadinho mais pequenino do que os outros anteriores, como a gente consegue aqui talvez ver. Okay? Há aqui realmente uma particularidade então do caso da Sonoff ser um bocadinho mais pequenino, por exemplo, que os da Blitzwolf ou estes que eu aqui apresentei. E agora temos então aqui um que é um bocadinho diferente. Todos estes que aqui vimos têm a antena Zigbee interna. Este tem a antena exterior e é dimmer, portanto conseguimos controlar a intensidade das luzes através deste dispositivo. O mesmo reporta então também o relatório de consumos. No caso da Conbi ainda não é suportado. Eu já reportei os dados que eles necessitam para ver se a integração é feita. No entanto, este dimmer só suporta 1,2 amperes. No caso do tamanho, é este o dispositivo mais próximo do Shelly. Okay? Há aqui realmente uma quase simetria entre um e o outro, apesar do Shelly ainda ganhar alguns milímetros, portanto, aqui a este dispositivo. No entanto, é um dispositivo muito bem conseguido, até porque reporta também a parte dos relatórios de consumo, é dimmer e é switch. Depois temos então aqui este que, quanto a mim, é um dos mais versáteis, digamos assim, quer em termos de valor, quer em termos de dimensões. É, portanto, que é um Zigbee Mini, como eles lhe chamam. Este tem a particularidade de ir então até aos 16 amperes, coisa que em grande parte daqueles que eu aqui apresentei não há essa capacidade. Este então a suportar os 16 amperes e, quanto a mim, pronto, há aqui esta questão dos 16 amperes a ser melhor, digamos assim, ou a ter vantagens sobre todos os outros que eu aqui apresentei. Já agora esqueci-me de dizer, este também poderá funcionar sem neutro e com recurso, digamos assim, a este condensador ou, portanto, a este dispositivo que terá que ser colocado também no circuito em paralelo, como é o caso, por exemplo, de alguns Shellys ou de alguns outros dispositivos que não funcionam com neutro. É necessário então colocar este dispositivo depois em paralelo para fazer a instalação. Em relação agora aos novos relés da Aqara, eu tenho aqui os dois, tenho um com neutro e outro sem neutro. Aquele que funciona com neutro reporta, portanto, também o relatório de consumos, portanto, os consumos que estão a ser feitos.
mais uma vez, estes dois que eu aqui tenho, então, a terem a antena exterior. A questão da antena exterior, quanto a mim, é uma grande vantagem porque capta muito bem o sinal Zigbee, quer os da Acara, quer este que eu aqui tenho, comparativamente com os outros. Eu testei grande parte deles, mesmo, portanto, longe da parte da Conbi, e realmente aqueles que têm a antena exterior têm uma muito melhor captação do sinal. Em relação, portanto, aqui a estes foram desenvolvidos, ao que dizem, portanto, para a Europa, para o mercado internacional, por parte, então, da Acara. Há um modelo com e outro sem necessidade de neutro na instalação, e aquele que tem a instalação com neutro reporta, então, os consumos. Há aqui uma particularidade também curiosa em relação às potências. Portanto, aquele que não tem neutro faz até 10 amperes, o outro faz somente até 5 amperes. Há também uma particularidade curiosa que é no que diz respeito ao tamanho, e o que então tem neutro é um bocadinho mais fino do que o outro que não necessita de neutro. É questão de 1 milímetro, mas por vezes este milímetro faz alguma diferença, como eu estava a dizer, então nas caixas onde vamos ter também o nosso interruptor a funcionar. Em relação a estes dois da Acara, além de funcionar então na Conbi, aquele que tem o relatório de consumos ainda não é suportado então nesta release do Decons, do plugin que é usado no HA, no Home Assistant, por parte então da Pen Conbi, mas será já na próxima release suportado. Eu tenho estado a trabalhar, portanto, com a equipa do Decons e a reportar os dados que eles me vão pedir em relação a estes dispositivos, que eu vou reportando que funcionam ou que não funcionam ou que têm algum problema. E, entretanto, eles já têm uma beta release onde os consumos são então reportados também através da PEN. Mas falando agora um bocadinho destes dois, eles são suportados também pela câmara Gateway GH2 da Acara. São então também suportados por esta nova Gateway que aqui está, que é a M2 da Acara também, e são então também suportados pela M1S, que é um hub da Acara também, porque são estes dois Zigbee 3.0, serão necessários então estes dispositivos da Acara para fazer o emparelhamento, isto com a app da Acara Home App. Estes dois não estão ainda disponíveis na Mi Home App, apenas estão disponíveis na app da Acara Home, e portanto na versão chinesa e na versão europeia. Estão os dois disponíveis, portanto, nos dois lados, apesar depois de haver alguns hubs que, digamos, não são então suportados na região ou na localização da Europa. Grande parte destes dispositivos também são suportados então no hub da SmartThings da Samsung, mediante algumas configurações extras, digamos assim. Mas há realmente então suporte, por exemplo, para o da Sonoff faz integração direta, o da Girene também faz integração direta, o da Blitzwolf também. Há outros que eu ainda não tive a oportunidade de testar neste equipamento. Posteriormente, depois vou-vos dando informação, ou caso necessitem de alguma informação, perguntem nos comentários e eu irei tentar então dar esse parecer, porque já tenho aqui agora o hub da SmartThings e consigo então fazer também alguns testes em relação a estes dispositivos. Portanto, apresentei-vos várias soluções com diferenças no caso do Zigbee, e isto tudo comparativamente sempre com o Shelly 1, que eu acho que é um dispositivo, digamos assim, muito bem conseguido. Dando aqui algumas informações extra sobre o protocolo Zigbee versus o Wi-Fi, temos então a característica
que nos permite fazer a amplificação do sinal Zigbee através de todos estes dispositivos que são alimentados, e não necessitamos, portanto, de um router ou de um access point para fazer essa amplificação, digamos assim, de sinal, ou para aumentar a cobertura do sinal Zigbee. Outra característica muito interessante no protocolo Zigbee é a questão da velocidade, isto no que diz respeito aos sensores, que eles reportam realmente muito mais rápido do que os dispositivos, então, Wi-Fi, e depois é a particularidade de se poder usar todos estes dispositivos com recurso, portanto, às gateways, e não ficar dependentes de uma rede Wi-Fi para atribuir um IP ao dispositivo, porque nem todos os routers, nem todas as redes têm capacidade para suportar dezenas ou centenas de dispositivos, e então com a questão do Zigbee essa questão fica a posteriori, digamos assim. Há aqui também alguma atenção necessária para isto trabalhar num canal diferente do nosso canal Wi-Fi, visto que a rede Zigbee também trabalha em 2.4 GHz, tal e qual como a maior parte das redes Wi-Fi. Era isto que eu vos gostaria de dar a conhecer, portanto, estes relés todos que eu aqui tenho, Zigbee versus, portanto, um que eu acho bastante interessante, que é o Shelly 1, e espero que tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, obrigado por verem os vídeos, e já sabem, subscrevam o canal. Obrigado e até uma próxima.